Bom, conforme combinado, vamos aqui, começar. Essa nossa conversa aqui faz parte do projeto Ligadíssimos no Enem, no projeto de extensão do IFRN, que eu faço parte também do quadro do IFRN. Então, estamos nesse projeto aqui de extensão Ligadíssimos no Enem, em virtude do distanciamento social provocado pela pandemia do coronavírus, já que não está sendo possível termos aulas presenciais. O tema de hoje é feminismo, tá? Então é um assunto que eu gosto muito porque eu estou pesquisando para o mestrado, também é um assunto que estou em pesquisa no IFRN, campus de Nova Cruz, então é algo que me faz bem falar, porque vai me auxiliar também na pesquisa, tá? Então, para compreendermos a luta do feminismo, é bom que se tenha uma noção histórica sobre o que há por trás, o que existe por trás de toda a discussão que vai fomentar as conversas sobre o feminismo em si. Então, a história da construção social da mulher a direcionou ao longo do tempo para o escanteamento social, político, cultural, econômico e também filosófico, deixando-a em segundo, terceiro, em quarto e até último plano, fruto de um olhar patriarcal, discriminador e misógino, no qual não há espaço para o multiculturalismo ou, mais especificamente, para a abertura de espaço para a mulher ter sua voz reconhecida e legitimada pela sociedade. O ser feminino sempre esteve à margem do homem, em uma clara demonstração e a afirmação da superioridade masculina. Então, essa política segregadora é direcionada a quem nasceu diferente do tradicional, Como se houvesse um manual a ser seguido quando se discute, por exemplo, o papel do homem e da mulher na sociedade. Contudo, quando se analisa a tradição envolvendo o gênero masculino, surge, obviamente, como superior. Essa é a tendência de todas as sociedades. Desde a Grécia Antiga, que a mulher é deixada de lado, tornando-se um ser esquecido e indiferente no meio em que se encontra, na sociedade em que ela vive. Apesar das transformações culturais que são próprias do tempo, esta particularidade não se alterou e o ser feminino ainda é visto como inferior, a tal ponto de comprometer uma das áreas que costuma questionar tudo, que no caso é a filosofia. Tá? Ao longo do tempo, a filosofia tem mais de 2.000 anos, de 2.000 anos e meio de história, 2 milhões de anos e meio de história, 2.000, aliás, e até hoje a mulher ainda é vista com negação pela própria filosofia. Tanto que não se discute nas universidades, nos cursos médios, ensino médio, onde a disciplina de filosofia faz parte, não se discute a importância da mulher e o olhar filosófico que ela tem sobre a sociedade. Então, falar dessa ausência, da discriminação, da opressão, da desqualificação, inferiorização da mulher na sociedade implica uma retomada de aspectos religiosos que refletem necessariamente o aspecto filosófico e vice-versa. A ideia que se apresenta ao longo da história é de que a figura feminina esteve ligada sempre verticalmente ao homem. E essa leitura se faz a partir, por exemplo, da exposição que se perpassa pelo viés religioso, de que Adão e Eva teria sido criada a partir da costela de Adão. Então, portanto, seria submissa a Eva seria submissa a Adão, inferior e direcionada para um segundo plano na esfera social. Platão, que vai fundamentar esses aspectos religiosos de maneira geral, especificamente no que diz respeito ao cristianismo, se volta para a constatação feita acima, que, tomando como base de que a mulher teria sido feita a partir da costela de Adão. E isso a gente constata a partir da leitura de um livro chamado Timeu, que é escrito por Platão, que tem
um comentador chamado Oscar Matsuura, que ele vai dizer claramente que no livro Timeu, a Cosmologia de Platão, mostra a ideia de que o debate presente na ideia platonista seria direcionada, por exemplo, para o aspecto dos animais não humanos, no quais a mulher se inseriria, ou estaria inserida. E se discute mais ainda, que a mulher seria a reencarnação de homens que não deram certo. Tanto que no livro Timeu tem essa afirmação, né? Todos os seres humanos machos que foram covardes ou injustos, que falharam moralmente, deveriam renascer em uma nova reencarnação como mulheres. Daí a este olhar discriminatório, segregador, misógino, que vai estar desde tempos mais remotos e cujo olhar ainda continua nos dias de hoje. Então, quando se discute o feminismo, por exemplo, é bom que se saiba que não é algo de agora. É algo que vem desde tempos mais remotos, a começar, como a própria discussão nos aponta, para esse viés bem religioso, de que a mulher teria sido criada da costela de Adão, então seria submissa ao homem em todos os aspectos. Daí já se pode perceber claramente que a visão que se tem acerca da figura feminina, ela seria baseada em um aspecto meramente patriarcal. Ou seja, a mulher pode até ser importante para a procriação, mas seria inferior justamente pelo fato de ter sido a reencarnação de um homem mal sucedido, isso moralmente falando, conforme está presente no livro Timeu, escrito por Platão. Como se o fato de nascer mulher por si estivesse ligado ao aspecto de algum karma, né? Termo que se refere à religião e à filosofia para designar o aperfeiçoamento da alma. Da Grécia antiga aos dias de hoje, a contemporaneidade, esses aspectos envolvendo a misoginia, esses aspectos misóginos, entenda-se por misoginia a possibilidade, a característica que vai estar centrada na possibilidade de o homem ser superior à mulher, envolvendo a figura feminina, vão estar presentes de maneira mais forte. Isso na sociedade atual. Embora Platão tenha, por exemplo, deixado claro que a mulher seria inferior ao homem, Matsuura, que é um comentador da obra de Platão, afirma que também a mulher poderia administrar bem a sociedade, tá? E essa constatação vai estar presente na obra A República. Na filosofia clássica, assim como nos pré-socráticos, na Grécia Antiga, a gente vai ter claramente essa percepção de que a mulher estaria relegada ou renegada a um segundo plano, já que quando a gente pensa, por exemplo, no aspecto democrático, a mulher não estaria inserida no contexto social da Grécia Antiga, porque só era considerado cidadão, homem maior de 25 anos e rico. Então, mulheres, crianças, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Tá? Portanto, nós temos um olhar discriminatório, misógino e do patriarcado para a mulher, direcionado para a mulher, desde tempos mais remotos. Apresenta-se aqui a ideia de que seria possível pesquisar esse aspecto da filosofia em âmbitos, por exemplo, do ensino superior, do ensino médio, né? No caso, eu estou pesquisando essa questão do feminismo, descambando para o aspecto filosófico, no IFRN Campus de Nova Cruz e também na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E o ensino, a gente percebe claramente que esse ensino da filosofia para a ausência da mulher nos aspectos filosóficos, ela surge, revela-se como inibidora, uma prática inibidora, que vai inibir as práticas tidas como igualitárias, relacionadas ao papel de homem e mulher em uma mesma sociedade. Para que vocês possam ter ideia, né, somente em 2018 é que o curso de filosofia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte está discutindo essa importância do papel da mulher na filosofia. Isso não é nem uma disciplina obrigatória, é uma disciplina optativa chamada de análise de textos filosóficos. Daí vocês têm uma ideia
da problemática, da questão que vai envolver o feminismo em si, e a gente chega à conclusão de que é necessário realmente que a mulher ela assuma esse papel de cavar, né, de ir atrás dos seus direitos e desses aspectos da igualdade envolvendo homem e mulher em uma mesma sociedade. Essa discussão, contudo, era bem problemática, né? Aprofundando ainda essa questão da UERN, eu estive lá iniciando quando estávamos em aula presencial, né? Eu estive lá conversando com alguns alunos do 7º período, que hoje estariam no 8º período, dos 11 alunos, não, dos 16 alunos matriculados, somente 4 eram mulheres. Dos 11 professores e professoras que fazem parte do Departamento de Filosofia da UERN, apenas 2 são mulheres. Aí vocês veem que a presença da mulher na sociedade de destaque, ela é bem complicada. Realmente, Tâmara, você está certíssima, né? Que realmente os homens têm alguma repulsa ao verem as mulheres se impondo, mas isso a mulher ela tem que fazer. Não deve se impor, não deve se importar com esse olhar da misoginia que é direcionado para a mulher, não. Da importância do movimento feminista. Algumas pessoas, ou algumas partes da sociedade vão desqualificar o movimento e a força das mulheres desse movimento social. Mas se a mulher não lutar por seus direitos, quem é que vai lutar no nome dela? Ninguém, né? Diante disso é preciso perguntar, via filosofia, o que Safo de Lesbos, Simone de Beauvoir, Hipátia, Hildegarda, Hannah Arendt, Aspásia, Clarice Lispector, por exemplo, além de outras mulheres de grande importância para a filosofia e para a literatura em si, qual a importância delas na sociedade? Se elas realmente se elas não tivessem fincado o pé ali e dizendo, mesmo com a indiferença do olhar masculino para elas, se elas não tivessem fincado um pé nesses aspectos filosóficos da literatura, será que elas estariam, ou chegaram no patamar chegaram, estariam onde estão, né? Via história, né? Que algumas, obviamente, exatamente, Frida Kahlo, justamente, perfeito, Tâmara. Então, as mulheres elas têm que reivindicar o seu papel e a sua importância na sociedade. O homem, de maneira geral, ele não vai reconhecer nem legitimar a força da mulher. Tá? Então, cabe à mulher realmente se impor. Tá? Então, obviamente que para que isso ocorra, né, para que a gente possa discutir essas questões feministas, a gente vai recorrer e percorrer algumas particularidades envolvendo a história, né? Isso envolvendo, obviamente, a sequência lógica. E esse olhar temporal irá apresentar a certeza que, independentemente da época em que esteja, a mulher sempre será direcionada ao isolamento político, econômico e intelectual. Justamente, Tâmara. Justamente, se a mulher não tivesse imposto o seu onde quer chegar, né? Não tivesse tomado rédeas da situação da própria vida, realmente as mulheres não teriam chegado ao patamar que estão. Isso em todos os aspectos. No aspecto da igualdade, no aspecto da suposta igualdade, né? Que a gente ainda fala em igualdade, mas tem muito a que se conquistar nesse sentido, isso no aspecto da democracia e no papel econômico, político e social mesmo. Então, as mulheres têm muito a acrescentar para a sociedade, né? Então, para ampliar esse aspecto, esse debate, a emancipação da mulher não é algo novo, né? E devido a esse fator em que tem se tratado especificamente aqui em questão, né, já que é uma live, um encontro de filosofia, nessa questão que se direciona para o ensino da filosofia, isso não garante às próprias mulheres o seu devido reconhecimento. Perfeito, é um caminho longo, mas muito foi conquistado, realmente. Realmente muito foi conquistado e existe muito ainda a ser conquistado. Realmente aconteceram muitos avanços, mas é preciso de muito avanço ainda para que homens e mulheres tenham o mesmo peso na sociedade, tá?
Então, essa questão que vai envolver, por exemplo, a heteronormatividade, né, também se discute na possibilidade que vai envolver o homem e mulher na sociedade. Tem alguns autores que se destacam quando a gente discute essa questão desses aspectos culturais, né? Desses aspectos do que vão envolver diretamente o relativismo cultural e das imposições, relativismo e etnocentrismo e o multiculturalismo. Tem uma autora chamada Vera Maria Candal, que ela escreveu um livro com Antônio Flávio Moreira, que vai realmente focalizar e vai diferenciar os tipos de abordagens multiculturais envolvendo homens e mulheres na sociedade. Ela diz claramente, textualmente, que não existe igualdade de oportunidade para todos e para todas. Uma retomada direta do discurso que envolve os termos de igualdade e liberdade em uma sociedade que é tida como democrática, onde todos, homens e mulheres, deveriam ser tratados em pé de igualdade. Em uma sociedade livre, por exemplo, que segue os preceitos econômicos e provenientes ainda da Revolução Industrial, que não se teria espaço para a igualdade. A gente sabe que, economicamente falando, quando se fala em liberdade, tudo se projeta para a questão econômica, diferentemente do nome igualdade, né, que se volta para os aspectos sociais. Então, eu costumo sempre dizer em sala de aula que quando alguém diz que é possível ser livre e igual, isso seria uma falsa verdade, né? Não seria possível, né? A liberdade, ela assume esse caráter, né, de garantir uma suposta igualdade, mas a sua efetividade não se concretiza justamente pelo fato de se envolver a questão... se ligar, né, com a questão do capitalismo. A questão da igualdade, ela vai nortear, por exemplo, a Revolução Francesa, que apresentou ao mundo o pressuposto de igualdade civil com direitos sociais equiparados. Daí se tratar de palavras diferentes, né, liberdade e igualdade, já que estão ligadas, que têm ligações, justamente, Tâmara, é um discurso bem falacioso. Já que não tem como se colocar em uma mesma linha, por exemplo, ideais capitalistas e socialistas ao mesmo tempo. Ou você vai pender para um, ou você vai pender para outro. Vera Candal vai falar que existe o famoso daltonismo cultural, né? Que se volta para a negação do outro pelo fato de não haver sintonia com um padrão em termos de sexo, de gênero, cor ou raça. É como se, para a pessoa estar inserida no contexto social, ela precisasse estar inserida numa espécie de selo que a direcionasse para a garantia de que aquela pessoa pudesse ser considerada realmente humana. Tá? Então, a mulher entraria nessa possibilidade, já que ao longo da história ela foi considerada como uma sub-raça. Como Platão vai dizer na obra Timeu, a mulher seria um homem que não deu certo. Tá? Então a gente já vê para aí todo um discurso discriminatório, segregador e patriarcal. Então, algumas perguntas vão surgindo ao longo da história, né? E a melhor será que existe algum padrão a ser seguido? Como se percebe, são sempre as perguntas que movem mais perguntas e todas se direcionam sempre para o mesmo caminho e para a mesma resposta. Sim, é preciso legitimar o outro e enxergá-lo com todo o seu potencial. É isso que vai nos apontar, por exemplo, a antropologia. Né? Se não houvesse essa maneira, certamente a contemporaneidade vai estar fadada a repetir erros históricos que se mostraram danosos ao homem e à espécie humana de maneira geral. Será que faz algum sentido afirmar que o homem seria mais importante que a mulher? O fato de alguém se apresentar diferente implica necessariamente que não haveria que não haveria alma naquele corpo, ou que seria apenas um ser inexpressivo para a sociedade? Então são esses questionamentos que aparecem ao longo da própria história, direta ou indiretamente, e com possibilidades de respostas. E é a mulher quem vai buscar essas respostas. Tá? Como já foi dito, ao longo da história da humanidade, a mulher
foi renegada ao segundo plano, a terceiro, ao quarto, tá? E chegou o momento em que ela entrou e disse para si mesma, entrou para a história real, né, mais palpável, mais concreta da própria sociedade, e disse que a sociedade não deveria continuar escanteando a mulher pelo simples fato de ela ser mulher. Então, para substanciar essa ideia, né, existem autoras que discutem claramente essa particularidade, como Vera Kandal, temos John Stuart Hall, temos Judith Butler, temos Guacira Lopes Louro, temos Angela Davis, temos Simone de Beauvoir, né, que em seu livro O Segundo Sexo, ela deixa claramente o peso que a mulher carrega sobre as costas pelo simples fato de ser mulher. E aqui entra-se em um olhar bem antropológico mesmo, né, porque no livro O Segundo Sexo, Simone diz claramente, a mulher ela é chamada de outro sexo, de o segundo sexo, pelo simples fato de não possuir um pênis à mostra, diferentemente do homem. O pênis da mulher, segundo a análise que Simone faz, ele é interno, e por ser interno seria atrofiado, e por essa particularidade ela é chamada de o outro sexo, o segundo sexo. Daí toda a carga discriminatória é direcionada para a mulher, seguindo bem anatômico, tá? Envolvendo a anatomia do corpo humano. Claro, né, que dependendo, obviamente, da necessidade, outros autores e autoras podem apresentar uma luz nessa discussão, né, que vão ser voltadas para as imposições do patriarcado, como, por exemplo, Emily Durkheim, a questão do fato social. Exatamente, Tâmara, exatamente. Então, tem essas divergências apontadas pela própria história, né? Lilith realmente teria sido a primeira mulher de Adão e teria sido criada do mesmo modo que ele, do barro. Mas por ser uma mulher independente, foi deixada, relegada, foi inferiorizada, escanteada, talvez pelo seu criador, né, e também pelo próprio Adão, e daí pensou-se na possibilidade de criar uma mulher que fosse inferiorizada, né, que balançasse a cabeça confirmando com tudo, e daí veio Eva para ser submissa ao homem. Tanto que as mulheres que são independentes, né, elas são estigmatizadas pela sociedade, não são inferiorizadas, né? Elas são meio que desqualificadas, né? Uma mulher, por exemplo, que queria um filho sozinha, é chamada de mãe solteira. Já é um olhar discriminatório ou discriminador que a sociedade a direciona para a mulher. E foi-se um tempo, e existia um tempo que a mulher que criasse o seu filho sozinha, fosse ela e o filho, não era tido como família. Então, para vocês tirem aí essa questão, né? É muito sério, tá? A gente pode perceber claramente quando a gente estuda, por exemplo, Judith Butler, que ela vai dizer no seu livro, né, que trata, obviamente, do gênero, ela vai contrariar um pouquinho Simone de Beauvoir. Simone diz que o problema envolvendo o homem e mulher na sociedade, né, que o problema está no gênero. Exatamente, Tâmara, exatamente. A história religiosa vai nos apontar que Eva teria direcionado a Adão para o pecado, né? Realmente você está certa. Mas quando a gente analisa antropologicamente essa questão, a gente chega à conclusão de que é apenas mais um discurso equivocado que se apresenta para o surgimento do descumprimento, digamos assim, e direcionamento da vida do homem em sociedade sob o olhar religioso. Eu não vou dizer agora que a vertente antropológica, porque o horário não nos permite entrar em assuntos mais complexos, né? É bem mais complexo essa questão envolvendo Adão e Eva, a questão do pecado, da maçã, enfim. É impróprio, né? É impróprio para o horário.
Tá? Então, quando a gente estuda Judith Butler, ela vai dizer que, contrariando Simone de Beauvoir, né, que toda a teoria de Simone ela é apresentada para a questão de gênero, né, que para ela o termo homem e mulher seria uma construção social, né? Se estivéssemos nascido em uma sociedade onde o homem fosse chamado de mulher e a mulher fosse chamada de homem, os problemas iriam continuar acontecendo, tá? Em vez de feminismo, as mulheres iriam lutar e reivindicar o machismo, já que elas é que seriam chamadas de machos, nós de fêmeas, porque é apenas um nome. E, segundo ela, né, por analogia, e por ser um nome, esse nome foi criado. Alguém criou o termo mulher e homem, os termos mulher e homem. E se alguém criou, a sociedade foi condicionada a fazer a divisão. Quem nasce com pênis é homem, quem nasce com vagina é mulher. Então, essa definição foi construída socialmente falando. Daí Simone de Beauvoir afirmar que o problema está no gênero, e que o gênero nada mais é do que uma construção social. Judith Butler ela vai aprofundar essa vertente iniciada por Simone de Beauvoir, né, é uma americana, Judith Butler, e ela vai afirmar categoricamente que o problema envolvendo homem e mulher na sociedade nada mais é do que o problema de identidade. Tá? Aí a gente tem um baita problema a resolver, porque a questão de identidade é bem mais complexa do que se apresenta. Por exemplo, eu, Edilson, eu tenho a minha identidade. Eu tenho a minha identidade particular e tenho a minha identidade enquanto cidadão inserido no contexto social pertencente a um país. Então, nós temos que seguir, de uma maneira ou de outra, as imposições culturais que nos são direcionadas pelo Brasil. Então, tudo é construído conforme essa ótica da identidade. E se a mulher não tiver, segundo a analogia que se faz, com base na teoria de Judith Butler, essa ideia de que ela deve construir a própria identidade, nós não sairíamos do local ou do canto. Já, até porque a sociedade, de alguma maneira ou de outra, ela vai fazer valer, via de regra, esses aspectos meramente patriarcais, onde o homem estão inseridos no comando da sociedade e que não abririam espaços para nenhum tipo de questionamento que não fosse a verdade que eles defendem. Daí a mulher procurar defender uma verdade no sentido de fazer valer o seu direito enquanto ser integrante dessa mesma sociedade, vai enfrentar dificuldade por estas questões bem particulares e próprias dessa sociedade que é tida e conhecida, segundo Judith Butler, segundo Guacira Lopes Louro, que é uma teórica brasileira, né? Porque a sociedade ela é falocêntrica. O que é uma sociedade falocêntrica? Uma sociedade peniana, onde o pênis vai ser a base principal e o que vai diferenciar a importância do homem e da mulher na sociedade. Quando a gente olha sobre esse aspecto da importância de se discutir homem e mulher na sociedade e a gente direciona o nosso olhar para, por exemplo, música, para a cultura, a produção cultural em si, a gente vai perceber claramente que alguns artistas já apresentam desde muito tempo essa necessidade de a mulher de agora se espelhar no passado para evitar os mesmos problemas. É a música, por exemplo, de Chico Buarque, né? Quando ele escreveu, por exemplo, Mulheres de Atenas, escrita em 1976, refletia o que ocorria no Brasil durante a ditadura ou intervenção militar, né? Que diz assim a letra: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos orgulho e raça de Atena. Quando amadas se perfumam, se banham, com leite se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas.
Então, quando Chico Buarque escreveu essa letra, ele quis dizer que a mulher não deveria seguir a mesma submissão que fez parte do universo feminino na Grécia Antiga, especificamente na cidade de Atenas. Quando a gente assiste aquele filme 300 e vê a rainha submissa às decisões do Senado, a gente linka aquela cena com essa letra de Chico Buarque, a gente tem a certeza de que Chico estava dando o seu recado, né, para que as mulheres evitem a mesmice da submissão, evitem as mesmices de serem inseridas em olhar misógino, discriminatório e patriarcal, que façam valer a voz de ser humano mesmo, né? Então, como se percebe, Chico Buarque, ele é atento, né, para as questões que vai envolver o passado, o presente e o futuro, a fim, obviamente, como eu já disse, de evitar a continuidade de algo danoso para as mulheres. Historicamente falando, alguém aqui, a figura feminina foi deixada em segundo plano. Em Atenas, o berço da democracia grega, como eu já disse no início, né, as mulheres não estavam inseridas no contexto que vai envolver, por exemplo, a democracia e que se direciona para a liberdade. Tá? Então, Marilena Chaui, por exemplo, no livro Convite à Filosofia, que foi escrito no ano de 2000, quando ela fala da questão da liberdade feminina que se evidencia e merece ser analisada pela sociedade de maneira geral, e ela diz que esse mesmo pressuposto, porém, não se volta para o homem que, aos olhos da sociedade, pode tudo. E diz ela no texto, no livro, quando trata da liberdade feminina: se, por exemplo, nasci negra, mulher, numa família pobre, numa sociedade racista, machista e classista, que me discrimina racial, sexual e socialmente, que me impede o acesso à escola e a um trabalho bem remunerado e que me proíbe a entrada em certos lugares, que me interdita amar quem não for da mesma raça e classe social, como dizer que sou livre para viver, sentir e pensar e também agir de uma maneira que não escolhi, mas foi-me imposta? Então, o que Marilena Chaui faz é nos questionar como é que a sociedade pode impor a essa mulher que gera a vida, que gera a própria sociedade, vai impor esse olhar ausente de liberdade e de igualdade. Então, como a gente pode perceber, a visão que será direcionada para a mulher é a de que ela seria, por assim dizer, susceptível ao que vai dizer o homem com relação ao comportamento, sexualidade, decisões políticas, econômicas e até sexuais. Algo que não ocorre com o próprio homem. E Marilena Chaui, no mesmo livro, ela vai discorrer sobre essa palavra, né, e chega à conclusão de que a mulher, por analogia, segue determinação do patriarcado e faz alusão, né, a uma questão cultural bem etnocêntrica. Vocês já sabem, né, que etnocentrismo é a possibilidade de uma cultura ser superior à outra. Uma mulher seria um ser cultural, o homem seria um ser também cultural, mas por serem culturas diferentes, via etnocentrismo, haveria a possibilidade de uma cultura ser superior à outra. Tá? No caso, o patriarcado falaria mais alto, os homens seriam mais importantes para que as mulheres em uma mesma sociedade. E Marilena Chaui diz que esse é resultado da imposição da cultura dos dominantes à sociedade inteira, como se todas as classes e todos os grupos sociais pudessem e devessem ter a mesma cultura, embora vivendo em condições sociais diferentes. Então o homem vai impor o que ele pensa ser culturalmente correto, não levaria em consideração o aspecto das divergências envolvendo homem e mulher na sociedade, tomando como base, por exemplo, o que Simone de Beauvoir vai dizer em seu livro O Segundo Sexo. A mulher, por ter um pênis interno, seria o outro sexo,
o segundo sexo. E por não ter a mesma anatomia do corpo feminino, ficaria em segundo plano e deveria ser inferiorizada, deveria ganhar menos, deveria ter menos expressão, digamos aqui, do que o homem. Então a gente cabe uma pergunta, né? Cabe fazermos uma pergunta. Então, qual seria o ideal de mulher seguindo um estereótipo? Vamos lá. Se tudo parte de uma ideologia, seguindo determinada cultura, é fato que a questão relacionada para a mulher deve ter algum tipo de estereótipo. Quando, por exemplo, em 1941, a dona Irã, Mário Lago e Ataúfo Alves escreveram a música Ai, que saudade de Amélia, está em um estereótipo de mulher ideal. Tá? Essa música foi lançada no Brasil, né, e acabou apresentando algo que se encaixa no que se quer e espera de uma mulher, na submissão. Embora a sua origem tenha sido por conta de uma projeção fictícia em torno da figura feminina, aqui no caso da música Ai, que saudade de Amélia, ficção e realidade se concretizam. Tá? E isso aí essa música é tema recorrente de análises filosóficas, sociológicas e antropológicas, porque direcionam direta e indiretamente a figura feminina para o viver em sociedade. Então, a realidade que surge a partir dessa letra, Ai, que saudade de Amélia, provoca um questionamento acerca da real importância e papel que a mulher desempenharia na sociedade. Alguns filmes épicos evidenciam, por exemplo, o que se faz presente na composição de Mário Lago e Ataúfo Alves. Tá? Uma alusão também ao fato de que existiram mulheres que lutam, e ainda existem, que lutam, que reivindicam e não aceitam serem tratadas com desdém pela sociedade. Daí a saudade de Amélia, do retorno da figura que não questionava nada e aceitava tudo que lhes fosse apresentado, né, da mulher submissa. Então, voltar ao tempo para compreender a história sempre é preciso. Daqui temos Fernando Henrique, né, professor de História, pode comprovar perfeitamente o que eu estou falando aqui. A história vai nos mostrar claramente essa particularidade. Né? Então, o resgate para compreender essa saudade da mulher ideal está presente nos atos de rebeldia em algumas mulheres que não aceitaram as imposições e realidades e, diante disso, sofreram consequências drásticas, pagando até com a própria vida pela ousadia de se rebelar. Eu estou me referindo, por exemplo, ao que aconteceu no ano de 1793, quando a francesa Olympe de Gouges ela se rebelou contra a Declaração Universal dos Direitos do Homem e apresentou para a sociedade francesa a Declaração Universal dos Direitos da Mulher, isso em plena Revolução Francesa, e ela simplesmente teve a voz abafada pela sociedade. Tá? Quando a França, os ideais franceses apresentaram a Declaração Universal dos Direitos do Homem, no século XVIII, era só do homem mesmo, porque o homem que vai contemplar homem e mulher é bem próprio do século XX. E até na gramática, a gente vai perceber que existiria a possibilidade de o homem ser mais importante do que a mulher. Isso via gramática. Porque se existissem, até pouco tempo, 20 homens e uma mulher, quem entrasse em determinado ambiente dava apenas boa noite a todos. Hoje, já se discute que é preciso, e se usa, né, a expressão boa noite a todos e a todas, embora tenha só uma mulher. Tá? Então, o homem que vai caracterizar o homem e mulher é bem próprio do século XX. Portanto, da época que Olympe de Gouges ela viveu, foi o século XVIII, estaria em plena ebulição provocada pela Revolução Francesa. E ela apresentou, como eu disse, a ideia da Declaração Universal dos Direitos da Mulher, e ela simplesmente teve a voz abafada e o seu sangue limpou as ruas da França, e a sociedade francesa esqueceu
que existiu, por exemplo, Olímpio de Gouges, que se revoltou contra essas particularidades do patriarcado presentes na Revolução Francesa. Então, os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que fazem parte do tripé que são defendidos pela Revolução Francesa, pela particularidade envolvendo o destino de Olímpio de Gouges, a gente percebe claramente que o quesito igualdade já cai por terra. Então, o cenário idealizado sobre o que aconteceu com Olímpio de Gouges, né, que acabou, como eu disse, degolado em praça pública por reivindicar direitos iguais para homens e mulheres, está exposto no livro, por exemplo, Filósofas, a presença das mulheres na filosofia. Eu estou centrando toda essa discussão na filosofia porque, de alguma maneira ou de outra, as mulheres escanteadas pela sociedade que vão embasar todos os aspectos do feminismo fazem parte desse olhar filosófico que é renegado pela sociedade tida como patriarcal, tá? Então, a voz que surgiu naquela época, né, de Olímpio de Gouges, né, que sangrou por igualdade, não deve ser ouvida e foi silenciada. E assim, por força de uma guilhotina, Olímpio de Gouges encerrou a sua luta em prol do que se chamava e se chama ainda uma sociedade mais justa. É bem verdade que a questão dos direitos que se faz presentes na Revolução Francesa, por exemplo, apresentam como origem o que se discute no Iluminismo, que é uma vertente filosófica surgida para contrapor o seu período anterior chamado de Idade Média. E quando a gente analisa o Iluminismo, a gente não vai ver nenhuma mulher que se destaca nessa seara iluminista. E se ela se destaca, ela não é estudada pela filosofia, tá? Então, eu encerro por aqui essa discussão, acrescentando que é interessante que as discussões feministas sejam apresentadas para a sociedade, porque somente assim é que a gente vai, via história, buscar respaldar toda a discussão que é apresentada em nome de uma sociedade mais justa e igualitária. É uma discussão que não é nova, né? Mas vai ainda perpassar ou vai durar durante muitos anos. Porque a partir do momento que a gente tem, por exemplo, alguém que está no comando da sociedade e diz que o nascer de uma filha, uma mulher como filha, foi uma fraquejada que ele deu, aí a gente já tem a ideia de que o feminismo vai ser essencial para buscar a garantia de que é preciso que homens e mulheres sejam tratados da mesma maneira, sem nenhum tipo de desigualdade, e todos e todas vivendo sobre esse aspecto de igualdade, é que teremos sim uma sociedade realmente mais justa. Vai ser complicado, porque ao longo da história, desde que o mundo se entendeu por mundo, é que nós vivemos em uma sociedade marcada pelo patriarcado. A gente só teve um exemplo bem sucedido, um exemplo de sociedade matriarcal, mas foi no passado, lá na Grécia Antiga, especificamente na ilha de Creta, né, onde as mulheres comandavam a sociedade. E aí vocês podem tirar uma deixa, né, de que essa particularidade envolvendo a sociedade matriarcal vai acabar fomentando o surgimento de preconceitos envolvendo a sexualidade ou o sexo sobre as mulheres. E uma ou outra pessoa pode dizer, por exemplo, que o lesbianismo ele terá iniciado com a sociedade matriarcal, onde as mulheres estariam no comando da sociedade. E realmente envolveu essa ilha de Lesbos, né, onde morou, por exemplo, Safo de Lesbos, mas não quer dizer que tenha iniciado ali. Então, até nessas questões que vão descambar para o sexo, né, para a sexualidade das pessoas, existe esse olhar do patriarcado direcionando para essas questões. Então, a gente vai ter, via filosofia,
uma penca de teóricos que vão nos apresentar essa discussão envolvendo a particularidade sobre homem e mulher da sociedade. Só retomando, né, nós temos Simone de Beauvoir, nós temos Judith Butler, nós temos Angela Davis, nós temos Maria Vera Candal, nós temos Guacira Lopes Louros, brasileira, nós temos Marilena Chauí, nós temos Hannah Arendt, filósofa. Tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em mulheres filósofas, elas sempre estão atreladas a algum homem. É o caso de Hannah, que está atrelada diretamente ao seu marido, né? Heidegger. Simone de Beauvoir está ligada, atrelada ao seu parceiro, Jean-Paul Sartre. Então, quando Simone ela se destaca, é mais pelo aspecto pejorativo da expressão, pelo fato de ser mulher. Então, é preciso que se estude realmente essas questões feministas e cheguemos à conclusão de que é essencial que os movimentos sociais eles possam existir, porque o movimento social eles não surgem por acaso, eles nascem de lutas sociais. E essas lutas sociais acontecem quando grupo de pessoas enfrentam situações de injustiça, por exemplo, dominação ou exploração, e atuam coletivamente com o propósito de mudar essa situação num determinado contexto. Como as lutas sociais, né, esses grupos fazem com que um problema que não é visto pela maioria, ou mesmo que é visto como sendo particular, se torne um problema visto realmente por muita gente. E esse é o sentido, por exemplo, do movimento feminista, que a sociedade como um todo veja que é necessário tratar mulheres e homens com o mesmo peso e com a mesma medida, não com 2 pesos e com 2 medidas. Tá? Então, eu agradeço a todos e a todas pela atenção e pela oportunidade também do projeto, agradecer ao projeto Ligadíssimos do Enem do IFRN, por estar participando desse projeto e também por provocar esse tipo de discussões aqui com vocês, tá? Então, agradeço mais uma vez a quem teve a paciência de estar até aqui e até a próxima semana. Valeu!